Olá pessoal, espero que todos estejam bem, né? Vamos lá, hoje eu estou aqui gravando para vocês a segunda aula assíncrona, né? Que é como combinado, toda semana a gente tem uma aula síncrona, uma aula ao vivo que eu gravo, né, e envio para vocês. Fiz isso já com vídeo e com áudio, da aula passada. E agora eu tenho que enviar para vocês esse vídeo mais curto, mais direcionado para o conteúdo, que seria exatamente o segundo vídeo, né, da nossa segunda aula. Tá? Então, o que eu vou tentar aqui apresentar para vocês, na realidade reapresentar, né, porque a ideia desse vídeo é que a gente retome, né, algumas questões chave do que a gente viu na aula anterior, tá? Então eu vou tentar enfatizar aqui alguns aspectos que eu mencionei no nosso encontro ao vivo, tá? Na quarta-feira. Então eu comecei a aula passada fazendo uma distinção dos momentos, né, em que eu iria dividir o meu discurso. Então, basicamente, eu fiz algumas observações, né, sobre, né, o texto do Cassirer, sobre as características que marcam a forma como o pensador se expressa, como ele escreve. Aí dei para vocês alguns toques, algumas dicas de como ler, de como estudar o texto, enfim. E aí depois nós passamos propriamente, né, para o texto, certo? E aí depois dessa minha apresentação propedêutica, né, ou seja, tentei ali apresentar para vocês aspectos que me parecem preliminares, né, para que vocês possam vir a ler o texto e aprendê-lo com mais efetividade. Depois disso, a gente passou propriamente para o debate do texto. Tá? Então, como eu disse para vocês, o esforço que nós temos que fazer nesse primeiro momento é de ler o texto e compreendê-lo, certo? Compreendê-lo na sua estrutura, compreendê-lo no que diz respeito, né, à argumentação que o compõe, né, compreendê-lo o máximo possível no que diz respeito ao debate com que Cassira está ali estabelecendo com uma série de outros pensadores, enfim, e tentar se aproximar o máximo possível do texto, sabendo que nós não vamos ter como esgotar esse texto nenhum outro que nós viermos a trabalhar aqui nessa disciplina. A gente não vai conseguir esgotá-lo, mas a gente vai conseguir se aproximar o máximo possível e aprender o máximo possível desse texto, tá? Então, o texto é da parte 2, né, do livro Ensaio sobre o Homem, certo? O capítulo 6, que é a definição de homem nos termos da cultura, né? Ele inicia aqui na página 107 dessa nossa edição. Uma observação geral que eu fiz, né, sobre esse livro, né, é que esse livro aqui, o Ensaio sobre o Homem, ou é a Antropologia Filosófica, né, numa outra tradução para o português, é um livro onde Cassira tentou, eu diria, resumir, né, toda a sua filosofia das formas simbólicas, né? Ou seja, é como se a obra do Cassira como um todo tivesse condensada aqui nesse livro, tá? E a parte que eu selecionei para que nós lêssemos e discutíssemos aqui na nossa disciplina de filosofia da cultura é a parte que me parece nuclear, né? Ou seja, é exatamente aqui que o Cassira coloca, né, a questão fundamental do seu pensamento. É questão essa que na parte final, né, da sua obra, né, da sua obra como um todo, ela aparece em termos antropológicos, né? É quando o Cassira pensa aí muito mais em termos antropológicos. Ou seja, ele resume, né, esse seu pensamento, né, aqui nesse texto, né, ele que a gente ficou conhecido, inclusive a gente já mencionou nessa disciplina, que é a chamada filosofia das formas simbólicas, né? Então, nesse livro, ele resume essa filosofia das formas simbólicas e dedica, inclusive, um capítulo, né, a essas formas simbólicas que, para ele, são formas simbólicas estruturantes. Tá? Inclusive, o conceito de forma simbólica é um conceito que a gente ainda vai trabalhar melhor. Tá? Mas, para agora, né, o objetivo seria entender, né, essa questão
né, posta pelo Cassirer, que já está aqui de maneira muito explícita no próprio título, né, do capítulo, né, quando ele diz que o título do capítulo é a definição do homem nos termos da cultura humana, certo? Então aqui se trata de tentar responder à pergunta o que é o homem, né? Ou seja, em que termos, né, filosóficos, né, obviamente, nós podemos definir, né, o homem. Ou seja, aqui há, inclusive nesse título, né, a relação aqui entre, né, o homem e a cultura. Certo? Então você já pega esse tema, né, do próprio título, você compreende, eu diria minimamente, a questão e você situa essa questão dentro de uma temática. Certo? Então a questão seria definir o que é o homem, né, essa questão central, portanto, responder a pergunta antropológica clássica que indaga, né, sobre o que é o homem, né, e que essa questão se insere dentro de uma temática, né, que aí que essa própria temática já diz um pouco da estratégia do autor, ou seja, o que é que ele quer, né, que é exatamente essa relação entre o homem e a cultura. Então, parece que a pergunta o que é o homem será respondida nos termos, né, eu diria, da cultura. Né? Ou seja, em que sentido a cultura pode ser essa chave para compreender efetivamente aquilo que é constitutivo, né, da humanidade. Tá? E aí nós, né, depois dessa minha observação sobre o título, a gente começou a entrar propriamente no texto, tá? E aí eu li, né, algumas dessas passagens e fui comentando, né, uma a uma, certo? E aí a gente conseguiu, né, creio eu, né, e acredito que também pelas perguntas e pelos comentários que vocês fizeram na aula passada, inclusive muito bom, muito boa a intervenção de vocês, muitos bons comentários e muitas perguntas boas também, enfim. A participação de vocês foi bem legal no último encontro. Acho que, inclusive, demonstrou essa coisa de que vocês realmente estão conseguindo compreender o que está aqui em jogo. Tá? Então, a partir, né, do que vocês disseram, para mim ficou claro que a gente estava ali acompanhando e conseguindo compreender, né, o passo a passo, né, aqui do texto. Tá? Então, o primeiro elemento que nós extraímos foi qual? Né? Que estava posta a questão, né? Ou seja, como é que nós vamos responder à pergunta o que é o homem. Né? E ao pôr essa questão, né, Cassirer situou esse problema filosófico, né, já lá nos gregos, certo? E ele diz que lá nos gregos, né, você tem ali, eu diria, duas formas diferentes de responder a essa questão, né, que seria Sócrates, né, que tentaria dar uma resposta à questão o que é o homem sob a perspectiva do indivíduo, né, enquanto Platão, né, diferentemente de Sócrates, tentaria dar a resposta pela via, né, eu diria que da humanidade. Ou seja, aí a gente esquematizou isso como se fosse o seguinte: olha, eu posso tentar responder a pergunta o que é um homem de um ponto de vista individual, né, ou, né, podemos assim dizer, de um ponto de vista particular, né, sem aqui querer fazer muita distinção precisa entre o singular, o individual e o particular, enfim. Você tem uma perspectiva mais particularizada e você tem uma perspectiva mais universalizada. Sócrates de um lado, né, e Platão de um outro. Né? E aí a gente, né, continuou lendo, comentando, apreendeu, né, esse primeiro elemento. Né? E aí depois nós vimos que Platão dizia, né, que elemento era esse. Né? Ou seja, Platão, pelas palavras aqui de Cassirer, Platão entendia que, né, os indivíduos, né, eram como textos escritos com letras muito pequenas, né, e que você só conseguiria ler ou decifrar, né, os indivíduos se você fizesse isso a partir de um ponto de vista universal. Né, e aqui no caso é o ponto de vista do Estado. Ou seja, para que eu compreenda o indivíduo, portanto, para que eu responda, né, a pergunta o que é o homem, né, eu só posso fazer isso de uma perspectiva, né, eu diria, mais universal, e essa perspectiva mais universal é propriamente aqui o que ele chama do ponto de vista do Estado. Ou seja, é necessário uma teoria do Estado, né, necessário uma teoria do Estado para que a gente entenda o indivíduo. Né? Ou seja, não faz sentido, ou não teria como, para Platão, nas palavras de Cassirer, não teria como nós entendermos o homem fazendo uma análise dos indivíduos. Tá? Ou
Ou seja, essa análise individual, ela seria absolutamente insuficiente, né, e não efetiva para se compreender, né, aquilo que a gente chama de humanidade, certo? Então, o segundo elemento seria esse, né? O primeiro foi aquele de ver a diferença de perspectiva, depois, né, o Carceiro enfatiza nessa perspectiva platônica, né, de entender um indivíduo sempre a partir de uma teoria do Estado, né? E aí foi quando a gente comentou aquela coisa de que a própria noção de política para o grego, né, essa noção de política era muito impregnada, né, pela noção de coletivo, né? Ou seja, o próprio indivíduo ele não tem, né, essa preponderância, esse status tão destacado como se tem hoje, né, na visão política, eu diria, contemporânea, né? Então, essa visão, né, do indivíduo que é tragado pelo todo, né, isso é algo que realmente parece marcar bastante a concepção de política na Grécia Antiga. E Platão, nesse sentido, não foge disso, muito pelo contrário, ele endossa e aprofunda essa posição, né? E aí o Carceiro diz, olha, por um lado, né, pelo menos ele deixa isso claro, né? Por um lado, parece que Platão tem razão para que a gente entenda, né, o homem, né, e responda à pergunta antropológica fundamental. A gente tem que fazer isso de um ponto de vista universal, né? Só que esse ponto de vista, essa chave não é a teoria do Estado, certo? Aí o terceiro elemento, né, quando o Carceiro vai dizer, olha, se nós observarmos, né, e dermos alguns passos atrás na história da humanidade, nós vamos ver que existe um elemento gregário, né, ou seja, um elemento que constitui, né, esse laço, né, entre os indivíduos que é bem anterior, né, à formação desse Estado, né? Ou seja, antes, né, das formações estatais, ou seja, antes da humanidade chegar a esse nível, né, de se organizar por meio, né, de um Estado e, portanto, ser possível uma teoria do Estado que explique, né, a humanidade. Antes disso, né, nós tínhamos vários outros elementos, né, que fundamentavam, que tornavam possível, né, essas organizações ou essas sistematizações, né? E os exemplos que o Carceiro nos dá seria a linguagem, o mito, a religião e a arte, ou seja, esses elementos são bem anteriores, né, à formação, né, eu diria, da organização social, ou seja, a gente poderia entender, né, a humanidade na sua relação coletiva ou na sua relação social muito antes da formação do Estado através desses elementos. Então não seria a linguagem, não seria o mito, não seria a religião, né, o elemento ou os elementos centrais a partir dos quais nós vamos compreender, né, o que é o homem, certo? Ou seja, então o Carceiro, ele aqui, além de colocar em xeque, né, começou concordando com Platão, né, sobre a perspectiva, mas depois coloca em xeque se esse viés, né, da teoria do Estado platônica é suficiente, né, se esse viés é correto, melhor dizendo. Aí depois atento, olha, mas existem elementos, né, sistematizadores, né, e elementos que podem nos ajudar, a partir deles mesmos, desses elementos, entender a humanidade no seu aspecto mais, né, universal, que são anteriores, né, à própria formação do Estado. Então não seriam esses elementos? Ou será se não há algo nesses elementos, né, que nós poderíamos tomar como sendo esse princípio a partir do qual, né, a gente pode compreender, né, a humanidade na sua universalidade? Né? E aí nós paramos por aqui, né? Fomos até aí no texto, lemos, comentamos, debatemos e extraímos, eu diria, esses três aspectos principais. Repetindo, né? O primeiro diz respeito, né, às diferentes perspectivas de análise, né? Ou seja, análise de quê? Do problema filosófico, né, antropológico, né, que é o que é o homem, né? E aí o Carceiro situa, né, esse problema lá nos gregos, encontra duas perspectivas, né, de resposta, uma socrática e uma platônica, né? E aí esse seria o primeiro elemento. Aí depois a gente passa para o segundo elemento, que é a observação que o Carceiro faz, né, sobre o Platão, ou seja, qual é a perspectiva de Platão para responder essa pergunta, né, mediante aqui uma saída, né, mais universalizante, que seria a teoria do Estado. E o terceiro elemento, né, foi a crítica, né, que Carceiro faz a essa posição platônica, dizendo, olha, talvez tenhamos
outros elementos, né, ou o elemento central não seja esse, né, dessa coisa da teoria do Estado. Né? Por quê? Porque antes, né, da formação dos Estados, né, existiam outros elementos universalizantes que compunham, né, e sistematizavam as relações entre os indivíduos, portanto a humanidade. Talvez aí esteja, né, essa chave que nós estamos procurando, ok? Então é isso, pessoal. Até próxima quarta-feira, tá? Um abraço, bons estudos, boa leitura, enfim, até mais.